Boa tarde. Estamos aqui no estúdio da MK hoje, no 18º episódio, hoje do Espiritismo e Psique, na ausência do Guilherme. Eu disse que qualquer um pense, né, o que aconteceu. Ele, por problema de saúde, hoje está um pouco resfriado, meio com a voz meio rouca, meio trancada aí, e aí a gente acabou se organizando diferente hoje aqui. Nosso 18º episódio. Hoje nós vamos falar, então, sobre a caridade. E uma convidada E temos especial. uma convidada hoje, a Ana Bárbara está aqui Obrigada. hoje. Gostaria de falar um pouquinho sobre você. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, sempre. Obrigada mesmo. Fico muito lisonjeada de ter sido convidada, né? Meu primeiro podcast. Mas é sobre esse assunto, né? Eu conversei com a Grazi sobre chamar você, porque tem uma parceria, né? Justamente muito legal no trabalho de caridade que vocês vêm fazendo, e aí que eu achei que seria interessante, né? Que a gente teria coisas para conversar aqui sobre isso. Tem bastante coisa, Bastante. Alguém quer começar? Eu gostaria que você começasse, então, falando algo sobre o Evangelho, que a gente costuma começar com o Evangelho sempre. Então, tá bom. Oi, pessoal, boa tarde. A gente parece que tá meio segura, assim, leve, mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Hoje, um tema bem especial mesmo, que a gente fala na caridade, sempre, na verdade, né, Aline? Na verdade, quando a gente vem aqui, Ana, todos os temas envolvem, né? A fé, a caridade, o amor ao próximo, né? Então, eu vou ler um dos primeiros, né, do Evangelho que eu peguei hoje, né, lendo e dividindo, e escolhendo algumas palavras para trazer aqui para nós, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos traz no capítulo 12, que amai os vossos inimigos. Não parece, né, um tema de caridade, mas é a mais importante de todas elas, se não for a mais importante. Então, aqui, depois de toda a introdução ali, diz, no item 3, seu amor ao próximo é o princípio da caridade. Amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, se amar ao próximo hoje, nós já temos uma dificuldade, né? Nós podemos falar, eu amo, eu gosto, mas o amor em todo o seu contexto e na forma dessa virtude que é a caridade do amor ao próximo, a gente sabe que nós temos muitas dificuldades ainda em relação a isso. Imagina, então, amar os seus inimigos, como Jesus nos propõe. E essa é uma das maiores virtudes, né? Eu digo que se a gente não está ainda em plena sabedoria e conseguindo chegar nesse amor ao próximo, como seria o ideal do modelo de Jesus, amar os inimigos seria mais difícil ainda. É mais difícil ainda. O que Jesus coloca aqui, que você perdoa, você ama os inimigos, e também eu quero deixar claro aqui que a gente já falou sobre isso, sobre o perdão, mas também falar que o amar o inimigo não quer dizer estar com ele próximo, de ter a ternura como um amigo, como nós temos entre nós aqui. Uma afinidade. Né? É realmente esse amor do perdoar, do realmente falar, não, tá tudo bem pra mim. Siga a sua vida, eu sigo a minha, e eu lhe perdoo. E essa é uma caridade, de amar os inimigos. Porque nossa vida aqui é tão pequena. A nossa eternidade é muito maior que isso. E nós nos veremos mais tarde, todos. Então, é por essa ideia e por esse pensamento que nós temos que realmente amar os nossos inimigos. Porque um dia, ou eles irão ser, ou eles já foram os nossos amores, né?
Exatamente. É, O que eu acho interessante, o que é mais legal, né? Eu acho que a gente nunca comentou sobre isso ao vivo, né? Que a gente mesmo que a gente não combina, né? O que a gente vem conversar aqui, a gente acaba sempre trazendo os mesmos trechos, a mesma direção das nossas falas. Mas o que é interessante que eu peguei hoje de manhã, eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e eu fui procurar. Eu coloquei lá no localizar no meu computador, né? A palavra caridade, ela apareceu 269 vezes. E a gente pensar que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele segue mais ou menos o padrão aqui, e ele tem também aqui umas 200 e poucas páginas, e aparece pelo menos, vamos fazer uma média aí, pelo menos uma vez por página. Então, o que eu acho interessante é que a gente pode relacionar que o Evangelho segue... seguir a Jesus, os ensinamentos dele principalmente o que a gente fala muitas vezes o amor e a caridade. E é justamente amar o próximo como a si mesmo. E eu queria procurar o trecho aqui, agora não estou achando. Qual que é o capítulo? O que é o capítulo 15, o item 8 ou 9. Aqui, esse mesmo. Bom, tá diferente aqui. Mas, enfim. Cada edição é diferente. O que diz aqui, né? Eu tinha marcado o item 9, é isso mesmo. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista porque não há uma só seita e não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-lo inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada. A humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado de tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito a posse, a verdade absoluta, a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de procissão geral, enquanto que a caridade, mesmo se a acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. A máxima, diria, em lugar de unir a perpetuaria o antagonismo. E o que a gente se diz é que fora da caridade não há salvação. Então, o que esse trecho quer dizer, o que eu gostaria de colocar aqui, e que a gente pensou em trazer hoje, até esses últimos dias a gente estava conversando com outras pessoas que a questão é o que a gente diz lá sobre quando Jesus conversava lá com Nicodemos sobre a reencarnação, né? Que não se pode ver o reino dos céus aquele que não nascer de novo. Aquele que nascer da água, né? Que seja em espírito, que ele venha com uma pureza maior. E a gente aprender a amar os inimigos, né? Essas convivências difíceis que a gente tem com outras pessoas, às vezes é para a gente aprender a conviver com aquela pessoa. Tolerar, suportar a forma como ela é, as inferioridades dela, e isso e a outra pessoa também, porque provavelmente ela pensa o mesmo de nós, né? E isso é uma verdade. Então, independente de igreja, independente de acreditar em Deus ou não, independente de ser espírita ou não, fora da caridade não há salvação. Porque o que a gente precisa é aprender a fazer o bem ao próximo. E quando a gente vai falar em caridade, não é somente a caridade em bens materiais. Porque normalmente a gente pensa, caridade, eu sempre dou um dinheiro no sinal. Mas eu já doei roupa, todo ano eu dou roupa, porque isso aqui. E às vezes a caridade não se resume só a isso, né? A caridade é muito mais. Até porque quando, geralmente, né, a gente que trabalha lá na SAP, a gente chega muitas vezes lá na SAP para separar roupa, amanhã é um dia desses. A gente vê muito, assim,
A gente agradece muito as coisas que a gente recebe, mas a gente vê muito, por exemplo, assim, na parte de seleção, que as pessoas muitas vezes doam aquilo que elas não usam mais, que elas jogariam fora. É muito difícil, assim, a gente ver isso. Aí vem a nossa caridade para quem doa. E aí é o amor ao próximo. De você parar e pensar, não, mas tá tudo bem. Cada um faz e dá o que tem. Uhum. E é o você. Então ali a gente. Eu acho que esse negócio de caridade vai muito além. Inclusive com relação a doar, tanto seja dinheiro, ou seja você escutar um amigo, alguma coisa assim. Só que dizem que muitas vezes você acha que está fazendo uma caridade, mas sempre é troca. Então você é muito mais ajudado. Porque você escutar um amigo que você gosta muito, naquele momento que ele não tem mais ninguém, e que ele vem conversar com você, a hora que ele termina, eu acho que vem aquilo que a gente, que é o amor que a gente ainda não conhece aqui, que é muito difícil pra gente entender. Porque quando fala amor ao próximo, a gente só conhece um tipo de amor, Uhum. que é o amor que você quer alguma coisa em troca, Eu lembrei né? agora de uma situação. Tinha um rapaz, eu não ia falar o nome dele, mas também não lembro também o nome dele. Ele, enfim, ele tinha diversos problemas, assim, tinha já uns 40 e poucos anos, ele tinha feito, sei lá, 5 ou 6 faculdades diferentes, mas ele não trabalhava, daí ele tinha perdido os pais, e daí vivia uma situação muito difícil, assim. E aí ele tinha conseguido passar num concurso, e numa outra cidade ele não tinha como ir, e daí o pessoal tava se mobilizando ali para juntar, para ele conseguir um lugar para ele ficar os primeiros meses, pelo menos, a passagem e tal. E daí ele ficou assim, ele falou, eu não tenho nem telefone, eu não tenho celular para falar com ninguém, como é que eu vou fazer agora? E eu falei, e eu tinha um celular que eu tava lá, que eu não joguei fora por dó, porque era bem antigo, e só que ele funcionava, apesar de muito ruim, né? Aí eu falei assim, mas ele funciona. Falei, para uma emergência serve. E daí eu fiquei meio assim, falei, ai, será que vou dar tão ruim assim? E daí eu falei, e eu ia acabar jogando fora. Levei pra ele. Mas ele ficou num estado de alegria, Uhum. de iluminação por tantos dias depois que ele vinha me agradecer e que eu falei assim, nossa, eu fiquei com vergonha do que eu dei pra ele. Uhum. Mas ele ficou num estado de gratidão, eu falei que aquilo me fez, sabe, a energia boa que ele me devolveu foi muito maior, que Uhum. não se compara ao preço daquele bem material. Mas aí eu acho que nesse caso entra, eu não entendo muito da Bíblia, gente, porque eu sou nova, tá? Principalmente no Espiritismo também, ou não, né? Que tem aquele negócio lá que quando vão fazer as ofertas, e tem uma senhora que ela dá muito pouco, Uhum. e tem outro que tá dando muito. Muitas vezes, O óbolo da viúva. oi? O óbolo da viúva. A É, viúva. o É que a parábola celular, diz lá que tinha o rico, né? é, Que ia lá e dava uma quantia. Assim. Só que aquilo para ele era uma quantia indiferente, né? Vamos dizer 10 centavos, R$ 1. Vamos dizer que ele dava aquele R$ 1, aquele rico ele tinha muito dinheiro, aquele R$ 1 para ele era indiferente. Se sim, mas caísse no ralo. esse, E aquela mulher, tudo que ela tinha a opção de dar o único real que ela tinha no bolso, ou né, faltariam outras coisas para ela, e mesmo assim ela deu, porque ela acreditou que a outra pessoa talvez precisasse mais do que ela. O esforço que ela fez de dar o melhor que ela tinha, aquele que era tão escasso, que ela deu, eu falei, a caridade dela não é pela quantia, é pelo Pela intensidade. a E o diferença carinho que que faz dá. dela tirar algo que era útil, que era necessário ainda para ela, e ela compartilhar com alguém. E é como você doa também, com o coração, com o carinho, sabe? Então aquilo quando você foi doar para ele era o que você tinha para doar, E eu vou falar outra né? palavra. Então você ali entregou dessa. para ele com carinho, uma Uhum. coisa que ele estava procurando. E exatamente essa gratidão, essa coisa que para ele fez muito bem, volta para você. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, quando me perguntam, né, lá da SAP, eu não acho que ali na SAP a gente faz caridade. Porque ali a gente é muito mais ajudado, né? Quando você tá ali, as amizades que você faz, a energia boa que você recebe ali, só de estar ali fazendo alguma coisa, você nem percebe. O tempo passa muito Passa rápido. muito rápido. Eu deixei algumas coisas que eu queria falar mais pro final, porque Ah, agora tá. você fala.
Desculpa. Mas, não, o que eu ia comentar é que, assim, tem algumas situações até que a gente diz, assim, que até a questão psicológica da pessoa, às vezes, uma pessoa que perdeu alguém muito próximo, ou uma pessoa que sofre uma depressão profunda, uma pessoa que está tentando sair do vício, ou uma mãe, um pai que perdeu um filho. Muitas vezes a única solução que faz com que preencha essa falta, essa dor interna que fica, às vezes é pelo trabalho da caridade. Até tem uma história muito emocionante também de uma outra situação que aconteceu. Uma moça um dia estava assim muito emocionada numa palestra e ela chegou e comentou assim, não, hoje eu não tô triste, hoje eu tô emocionada. E ela falou assim, é que eu tinha um filho, ela disse, meu filho, eu não sei, fazia 1 ano ou 2, que tinha desencarnado com 5 anos. Ficou doente e faleceu. E ela disse, lógico que faz uma falta enorme. E aí, quando chegou o dia do aniversário dele, ela disse assim, falei, agora nós estamos aqui sofrendo porque nós não queríamos fazer uma festa enorme para o nosso filho, ele não está aqui. E aí decidiram fazer essa festa para as crianças que não têm um pai e mãe para dar. E aí eles fizeram numa casa, Orfanato, não lembro que lugar lá. E disse que foi maravilhoso, que as crianças ficaram extasiadas e que foi lindo, assim, com bexiga, com palhaço, com tudo que eles tinham direito. E foi... E é muito bonito de ver, assim, ela diz, nossa, eu poderia, né, ficar em casa sofrendo. E ela diz, eu consegui transformar isso numa coisa tão bonita para tantas outras crianças que também não sabemos dizer por qual motivo, mas também não têm os pais ali presentes. Muito legal. Aproveitando, então, assim, esse assunto de vocês, da palavra caridade, né? O significado mesmo dentro da doutrina também está no Livro dos Espíritos. Em Kardec, né, pergunta, onde o tema do item é caridade e amor ao próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que não fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos a necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E aqui só mais uma pergunta, 888. Que pensar da esmola? Que quando, como a Aline começou, quando a gente fala em caridade, já se pensa nisso. Na esmola, no dinheiro, no material, no dar alguma coisa, né? Posso comentar essa questão primeiro? Pode. É que eu tinha anotado justamente duas coisas. Lá no capítulo 13 do Evangelho, que o título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Às vezes não parece tão simples a gente compreender, né? Mas o verdadeiro sentido é... O que eu anotei aqui é o seguinte: convidar os pobres, os estropiados, dar sem esperar retribuição. Aí a explicação que está ali no trecho, nos comentários ainda nesse pedaço ali no Evangelho, é que Jesus, o que ele fazia, ele dizia lá, né, se te for oferecer um festim, não convide os seus amigos, mas os pobres e os estropiados.
Significa o quê? Se você for oferecer um jantar na sua casa, que era o que Jesus fazia, né? Ele não convidava, né? Ele convidava, às vezes, os apóstolos, mas ele abria as portas da sua casa a todos, os pobres, os miseráveis, os doentes. E até ainda tem um trecho lá também, não sei aonde que diz, né? Que bateram lá os fariseus. E Jesus respondeu para ele, né? Que quem precisa de médico não são os sadios, são os pobres, são os doentes, né? Ou seja, aqueles que estão precisando resgatar alguma coisa. E a gente, dentro da doutrina espírita, a gente pensa, né, que esses pobres, os estropiados, eles estão ali sofrendo alguma expiação, alguma prova por motivos de existências anteriores. Mas nós também não estamos à toa na frente dessas pessoas. É uma oportunidade que nos está sendo dada também para o nosso avanço. É também uma prova para nós. Então, o verdadeiro sentido é vencer o orgulho e a vaidade. Então, a gente não se permitir. Então, fazer o quê? A gente fazer com uma mão sem esperar o retorno de volta. Então, porque a gente nota muito, né? Não sei se é uma questão só daqui da cidade, né? Mas cidades menores, acho que chama mais atenção ainda. Mas essa coisa de organizar eventos de caridade. Mas é uma pessoa que quer se promover, que quer chamar atenção, que quer divulgar, como ela é maravilhosa, que ela fez um trabalho tão lindo de caridade. E o que Jesus diz é, você pode fazer um trabalho gigantesco, você não precisa contar para ninguém. Porque não é esse o sentido. Isso é orgulho, isso é vaidade. Esperar, né, que você ser reconhecido pela grandeza do que você faz. Então, que a sua mão esquerda não saiba o que está sendo feito, né? E eu anotei aqui a humildade. Porque até em conversas assim, não vou dizer que seja por ignorância, mas eu acho que, bom, ignorante é aquele que ignora o conhecimento de algo, né? Mas é bem comum as pessoas confundirem a questão da humildade com riqueza. E humildade não tem nada a ver com riqueza. Humildade no dicionário diz lá, é a qualidade de quem age com simplicidade. Pessoa que age com cordialidade, respeito e honestidade, sem arrogância e prepotência. Então, não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Tem pessoas que às vezes são pobres de dinheiro e são arrogantes, e tem pessoas às vezes que são muito ricas e não são arrogantes ou prepotentes e nem vaidosas. Ontem, não sei se você estava na palestra? Não fui ontem. Ontem foi sobre isso, né? A simplicidade. E o Marcelo, né, comentou sobre essa diferença da humildade, do que é ser humilde mesmo. Ficou muito gravado mesmo na minha memória, na minha cabeça sobre isso. Que a gente sempre relaciona a humildade com dinheiro, com poder, com hierarquia, essas coisas. E nem sempre. E não né? Já, até o exemplo que ele deu, nós também já recebemos isso de pessoas oferecer alguma coisa para uma pessoa, a pessoa, eu não estou precisando disso. E a pessoa nós estamos vendo que ela está necessitada de algum alimento, alguma roupa. E agora vem a questão da esmola. Exatamente. E ele fala, não, mas o que você acha que eu sou para você me dar, né? Só que assim, isso é a questão do que a Aline acabou de dizer ali, sobre todas as vidas, todas as existências que a gente já passou, em questão da prova, da expiação que está sofrendo aqui, e ainda, né, tem muito para passar. E talvez muitos anos ainda, muitos milhares de vidas para vir e aprender, talvez, essa questão da humildade. Então, sobre as esmolas, o que pensar? O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual ela é feita. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. Exatamente. E é interessante que eu lembrei agora de uma outra situação, né?
Posso só terminar? Só falta uma frase para encerrar essa parte da esmola. Que é: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Resume-se todo o que a Aline acabou de falar, né? A ostentação, a falar, a prover isso como venda, como atributo de poder, enfim, de todas as outras coisas que a gente ainda está presa aqui nessa matéria. E usar da caridade para isso, para bens materiais e necessários a si próprio. Daí não está nem fazendo nem o bem para o outro, nem para ele, né? Então, outra frase que eu anotei aqui, né, que são observações, né, que eu comecei a fazer. Tem uma série que eu sempre falo a respeito, né, que eu gosto muito, que é aquela que chama The Chosen, né, que fala sobre os escolhidos de Jesus. Então, como ele escolheu os apóstolos e as coisas que ele dizia várias vezes, né, que ele perguntava, normalmente, coisas que eu observava, assim, né, você quer ser curado antes de curar as pessoas? E a pessoa diz, sim, eu quero. Então vá e não peques mais. Então vá e não erre de novo, não cometa as mesmas falhas, para que você não acabe precisando ficar doente de novo. Então a pessoa que se envolve com a caridade, acaba que é uma forma dela resgatar essas falhas dela anteriores e vai se recuperando. São coisas até... Eu dei um exemplo, acho que da outra vez, sobre qual que era o assunto que a gente estava falando da outra vez, que eu nem lembro, mas eu ia dar o mesmo exemplo agora de novo. A força do pensamento, da prece, né? Mas é aquela história da pessoa, né? Que ela ia numa casa de idosos lá e falava com as pessoas sobre o evangelho. Era uma forma, na verdade, de estava falando sobre o evangelho, mas mesmo que não fosse, mesmo que nem a gente diz assim, às vezes a pessoa vai lá, passa a tarde só conversando com os idosos numa casa. Ou vai lá, que as senhorinhas às vezes gostam que pinte a unha, que penteie o cabelo, enfim, que conta mais... Passa uma maquiagem. Ou que só converse, talvez, né? Que é um trabalho de caridade. E é que ele estava dizendo assim, que quando ele ficou doente, ele se recuperou, as células dele se restauraram muito mais rápido. Mas dentro da doutrina que a gente pensa na questão das reencarnações, na necessidade de viver várias vezes, enfrentar dificuldades, às vezes as doenças são para a gente resgatar uma falha que a gente fez, né, cometeu anteriormente. E esse trabalho, às vezes, faz com que a necessidade de você passar por essa dificuldade se diminua. E aí você consegue melhorar mais rápido, né? E o que eu ia dizer... que Jesus sempre dizia, primeiro, você quer ser curado, então a gente precisa querer, tem que ter vontade, tem que ter iniciativa, né, de fazer isso. E o que Jesus sempre dizia depois, ele dizia, te curei, agora vá e não conte a ninguém que eu te curei. Ou seja, ele fazia isso não para que todo mundo ficasse sabendo, era só para ajudar a pessoa mesmo. Então, essa é a ideia de a gente fazer a caridade sem esperar o reconhecimento. Eu acho ainda que a gente sempre recebe alguma coisa quando você está fazendo. E é esse sentimento que você falou, essa gratidão que vem, esse amor. Eu falo muito assim, por exemplo, eu faço às vezes o café, né? Então, às vezes eu tô ali... Não, ela não faz só café. Ela faz cachorro quente, ela faz coisas bem gostosas. Eu vou fazer cachorro quente hoje de novo. E, gente, como assim... Sábado até eu tava falando, e tinha passado os ratos lá um dia antes, né? No sábado antes. Eu tava tão nervosa, e eu fui fazer o cachorro quente. E de repente você olha assim na janela, e você vê ali... Mas é uma coisa muito incrível, assim, que chega a ser emocionante. Você não percebe que você tá fazendo ali. Você não... É muito automático, não percebe se, nossa, eu tô aqui, eu tô ajudando. Não existe isso. E de repente, e naquele dia que eu tava fazendo o cachorro quente, nossa, eu só olhei pra fora, assim, mas o sol tava tão bonito. E veio, sabe, tipo, vem uma coisa, assim, que te inunda, mas inunda, assim, de coisa muito boa. E eu acho que isso não tem... É um remédio.
É alguma coisa assim que tá curando coisas de outras vidas. Só que você não tá ali na intenção de curar alguma coisa ou de receber alguma coisa. Deixa eu tirar aqui que não estão me ligando. E ela e é lá depois eu falo com ela. E é uma coisa que te inunda tão forte, assim, tão forte, que, igual você falou, tem muitas vezes assim, nossa, parabéns pelo teu trabalho. Não é. É muito estranho você receber uma coisa assim, ai, parabéns, você tá fazendo um trabalho muito bonito. Porque você olha assim e fala assim, mas eu não tô fazendo nada, na verdade eu tô ganhando muito mais. Porque esse sentimento que você sentiu, você não tem o que pague, são assim, segundos de uma. Eu acho que isso é A a verdadeira energia, felicidade, né? mas eu acho que essa é a verdadeira felicidade. O amor que a gente não conhece ainda, que Uhum. não sabe expressar. É o que Eu Jesus acho que é dizia. isso que te inunda, entendeu? E daí você quer cada vez mais esse sentimento bom. Só que você é sem você perceber. Então, isso é muito. Eu sempre falo assim: você tá com uma tristeza, tá com depressão, vai pro trabalho voluntário. Vai. Porque ali é, é inexplicável. Uhum. É muito, muito diferente. Ai, que bom que vocês entraram, porque é bem o que tudo que eu escrevi. Que exatamente, a caridade, ela nos faz, auxilia, eu coloquei como tópico, tá? Daí a gente vai conversando em cada um deles. Ela auxilia na esperança, na cura e na cura de dias melhores. E também ela nos ajuda, nos auxilia na angústia, na tristeza, na depressão. Ela é Tem. uma forma de se abrir para a nossa fé. É que a gente vê assim. Como é que eu vou dizer? Às vezes, quando a gente tá com um problema, uma dor interna aqui bem grande, e você vai lá ajudar alguém, e você fala, ai, não tô com vontade, não tô bem hoje, não sei o que. Você chega lá e vem uma pessoa e conta uma história de vida que você fica assim, meu Deus, o meu problema é tão pequenininho. E eu sofrendo desse jeito. Uhum. Que vergonha. É exatamente isso. Daí você deixa o teu problema pra trás e você faz por aquela pessoa. E aí, o que que a gente faz nesse meio? E a gente O que esquece do acontece? problema da gente. Uhum. Eu acho que a gente não esquece, mas a gente acaba se curando. Se curando. Por quê? Exatamente. Quando a gente faz o bem ao próximo, é amor, de certa forma. Não é amor familiar, digamos, filho, mãe, não, mas é um amor diferente que você não Fraterno. conhece. É que é É difícil exatamente explicar. isso. E aí abre-se os canais. E o que que são esses canais? O que que é que a gente pega, que não sente, que não vê, mas não sente, não, sente, mas não vê? A energia. São os canais de amor que você doa, mas você recebe o dobro disso, triplo, né? E ali tem uma frase de um livro que ela é assim: a fé é o galardão que Deus reserva a todos, aqueles que se unem na obra do bem. E se você está fazendo bem, é como se fosse uma recompensa que Deus nos dá da fé. Ah, você está fazendo bem, eu vou te dar um pedacinho maior da tua fé aí para você acreditar, para você. É aquilo que você falou. Olhar aquela pessoa que está passando por uma necessidade muito maior que a sua. E cadê a fé, a esperança? É nós que vimos. Porque você começa a ver dentro de si essa esperança de melhorar o dia daquela pessoa, de participar do dia daquela pessoa, de fornecer um alimento, de fornecer alguma coisa. E desejar fazer o bem é essa recompensa de Deus para nós. Então, e essa recompensa, ela não é assim, que, então tá, então a intenção e a vontade, então tá, então eu vou fazer porque eu preciso de Deus perto de mim, ou então eu preciso disso aqui, eu preciso ganhar aquilo. Não, não é É. esse. Não é essa recompensa de Deus, a recompensa nossa lá dentro do nosso coração, Que a né? gente nem imagina que vem o que precisa. Exatamente. E então a caridade faz um meio muito importante em nós. Quando eu pratico a caridade, eu aumento a minha fé.
E a esperança, o que que é a fé? É tudo aquilo que a gente já falou aqui, a esperança, a segurança de ser, saber que você tem um ser divino que está conosco, que nos ilumina, que nos abraça, que nos ama, né? E isso é uma consequência do que nós também fazemos ao outro, né? E fazer o bem, prazer em ser útil, abre seus canais de retorno. Você abre um canal do bem e abre-se 2 canais de volta para você, de retorno, de fluir a energia do amor, da gratidão. Não precisa nem ouvir isso, obrigada, não precisa nem ouvir. Porque é Só o constrangedor, né? sentimento, Aquela energia que flui ali entre nós, né, na situação, é uma onda de prazer. E o que nós liberamos nessas ondas de prazer no nosso organismo? Isso me faz lembrar muito quando de mamar, porque é o hormônio, né, da amamentação, que é maravilhoso também. O que nós estamos fazendo com o nosso bebê? A caridade. A maior caridade, eu acho que existe, né? É o amor. Então, a ocitocina, adrenalina. Então, além de fazer isso no nosso espírito, como forma de energia, de abrir esses canais de amor e de sentimento do bem, além do físico. Porque a oxitocina e a adrenalina são hormônios, né, químicos que nós temos, são as coisas do bem, do prazer, do bem-estar. Então, é por isso que é imediato. Porque quando a gente faz isso, é imediato isso no nosso organismo. Imediatamente, né? E vai mudando o meu comportamento, abre os canais e abre-se o coração, a energia, o fluido, a fé. E amor como consequência. Todo o amor como consequência. Aí a gente vai aprendendo o que é o amorzinho mesmo, né? Aquele amor de Jesus ali. É o amor de Jesus. Nós somos muito pequenês aqui. Mas tem uma coisa que a gente não... que eu queria destacar antes da gente dar sequência, Ney. Que existe a diferença também da caridade material e a caridade moral. Porque é o que eu estava dizendo no início, a gente sempre pensa na caridade material. Em dar alguma coisa e tal, ir lá e falar, mas agora eu não tenho dinheiro, né? Não posso, como é que eu vou fazer caridade? Como você vai fazer caridade? Chega lá numa instituição e diz assim, olha, eu não tenho nada para doar, mas eu sei fazer cachorro-quente. Eu não sei cozinhar, mas eu sei servir. Eu sei entregar para a pessoa, né? Eu sei abrir a porta e dar bom dia para eles. Eu posso dar um sorriso, eu posso fazer uma oração, eu posso dar um conselho. Eu posso puxar uma cadeira para ele sentar. Um abraço. Né? E tem algumas coisas que, assim, que a gente vê, a pessoa às vezes fica tão grata por coisas tão simples que a gente faz, que às vezes a gente não percebe que é uma caridade. E é. É assim. Mas ela deve ser feita também com boa vontade e com o sentimento verdadeiro no coração. Mas isso, até, de certa forma, é interessante, porque às vezes esse tipo de caridade, que é um falar, um abraçar, dar um abraço, uma palavra bom dia que você coloca, passa despercebido na nossa vida. Mas nós ganhamos da mesma forma. Porque nós fizemos aquilo. E fizemos com gosto, com a vontade, com o amor, né? Você falou que do celular, né? Que você deu para um rapaz. Esses dias, vou sempre voltando do centro, eu passo naquele sinal do Afonso Celso ali. E sempre tem um rapaz de violão. Né? Ele não toca nada, mas ele tá ali, né? Tá se empenhando. E toda vez que eu passo ali, ou eu tô com a minha garrafinha d'água do centro, ou eu dou realmente umas moedinhas pra ele. E aquele dia eu tinha 20 centavos. Eu não tava com a garrafa d'água. Aí eu falei, daí eu baixei o vidro e falei assim, olha, me desculpe, me perdoe, mas eu só tenho isso. Não precisa pedir perdão. Você me deu um sorriso e abaixou o vidro do seu carro para falar comigo. Você me enxergou. Eu também já recebi uma dessa um dia. Que eu também abri, eu falei, eu tinha, acho que era R$1 que eu tinha uma moeda. E eu entreguei e falei, falei a mesma coisa. Me desculpe, mas eu só tenho essa hoje. E ele falou, ele vibrou assim. Ele falou, não, agora já vai dar o que eu precisava aqui. Eu falei, tá bom.
Aham, Que bom! Ele ficou realmente muito feliz. Ele falou, Tá você bom. abaixou o vidro do seu carro pra falar comigo. Porque quantas pessoas passam por ele com medo, com insegurança, né? Isso também não é maldade, né? Uhum. Não é maldade porque nós também estamos numa sociedade onde nós temos, sim, o perigo, né? E nós não sabemos com quem nós estamos ali do lado. Então, realmente, nós temos também tomado da nossa segurança. Mas eu dei risada, eu falei, é 20 centavos. Ele falou, não tem problema, né? E ele pegou os 20 centavos. Não, eu Talvez lembrei agora de uma história que tá, Uhum. acho que até tá no filme do Divaldo Franco, né? E é uma história que eu já vi ele outras vezes contar. Que ainda quando mais novo, ainda antes dele começar o trabalho na Mansão do Caminho, né? Que era um outro centro que eu não me lembro agora como é que era. Que eles faziam um trabalho que toda noite eles saíam distribuir, era um lanche, um café, né? Para as pessoas na rua lá em Salvador. E tem uma região ali no Pelourinho que realmente é bem perigosa há muito tempo e tem uma baixada ali. E ele passou e disse que tinha algumas pessoas que ficavam ali, uns mendigos, e tinha um que tinha muita raiva. E ele dizia, eu não quero. E um dia ele pegou, ele jogava o sanduíche no chão, um dia jogou o café nele, assim, eu já falei pra você que eu não quero. E ele dizia, não tem problema. Deus te abençoe. Amanhã eu volto. E era desse jeito, né? Ele recusando. Ele foi até que um dia, pelo exemplo, ele acabou fazendo a mudança na vida daquela pessoa e de fato ela veio buscar um caminho melhor. Uhum. Bom, eu vou colocar aqui o meu exemplo, porque eu escutei dessa pessoa aqui, isso. Porque a gente gera uma expectativa muito grande quando a gente faz uma ação. Seja em instituição, seja até na própria casa, na nossa casa, nossa família, que depois eu vou falar sobre isso. Mas a gente gera uma expectativa de fazer, de querer ver, de querer, de ser ali, né? Acontecer as coisas que a gente está fazendo por amor, pela caridade. E não é sempre assim. Talvez eu aprendi pela dor, né? Não é sempre assim. Às vezes nós levamos não, eu não quero, não precisa fazer. Ou então nós não temos o retorno tão fácil, tão imediato das pessoas. A impressão que eu tive, foi semana passada, né, Lê? Que eu tive é que nós não estávamos conseguindo tocar o coração de ninguém. Aonde? Na vida, né? Assim, pela ação que a gente faz. E isso me deixou muito angustiada, muito frustrada, muito decepcionada. Mas aí fiquei pensando em tudo que nós conversamos lá, porque daí fui pedir ajuda. Eu tava triste, eu Mas me entristeci. pelo quê? Não, por uma Pela situação. vida? Por tudo. E aí, alguém falou assim pra mim, não, depois que eu escutei tudo que eles me falaram, escutei essa história do café, eu falei assim, será que eu não tô sendo orgulhosa? Sem intenção, né? Mas com um pedacinho de orgulho de querer que aconteça as coisas na hora que eu quero que aconteça? Será que eu não tô sendo vaidosa em querer estar fazendo e eu quero o retorno daquilo naquele momento? Eu pensei tudo isso e veio como uma, né? E realmente pode ser. Mas daí vem a nossa sabedoria, a nossa pequena sabedoria do que nós estamos aprendendo, no que nós temos aqui como a nossa consolo, né? Que é a doutrina. Ela vem e eu abro o evangelho e cai na mensagem, né? Do amor ao próximo, sem esperar nada de ninguém, nada das pessoas e qualquer desinteresse material. Então, passou, né? Graças a Deus, estou ótima, estou bem, vamos de novo. E aí, dona Ana, você colocou uma frase muito linda lá, que eu comentei com a Aline. E que aquilo me fez pensar muito. Mas que frase, gente, eu tô perdida. É um texto, na verdade, muito bem colocado.
Porque às vezes as pessoas, essa caridade que a gente tá falando, às vezes coloca uma palavra, uma frase que você nem sabe se você tá ajudando o outro. E ajudou muito. E você falou em não desistir. Você falou em vamos com força, com luta, né? Não vamos desistir. Mas é que depende, eu não lembro desse texto. Não, depois você vai me lembrar. Não é o acaso. Eu tô querendo É que eu contar. não posso comentar porque eu não sei do texto. Eu só assim. tô querendo comentar que nós também nos frustramos com isso, achando que estamos fazendo bem. E por que que eu fiquei assim? Por alguma coisa. Daí a expectativa, é a frustração. E nem sempre nós vamos ter um retorno. Nem sempre. E aí vem também uma questão do servir, da caridade, de ser útil para alguém. Mas acho que a gente tem que olhar também, em primeiro lugar, para a caridade dentro da nossa família. Nós precisamos ali, porque Deus nos colocou juntos inseriu naquele meio, naquele familiar, para alguma coisa. E aí você vai fazer uma caridade fora e vendo aquela bagunça ali dentro, né? Então alguma coisa não tá certa, não tá lógica isso, né? Então, primeiro, a caridade precisa ser na nossa familiar. Precisa ser para as pessoas que estão ali inseridas no nosso meio familiar, pai, mãe, filhos, avós, madrinhas, enfim, irmãos. E sempre vai ter alguém que precisa de alguma coisa, de algo. E essa palavra, essa caridade, esse amor todo, a gente precisa, sim, em primeiro lugar, ali na nossa família. E fazer isso ali dentro. Fazer, agir como a caridade. Aí depois você trabalha isso também. E claro, em conjunto, igual, ao mesmo tempo. Mas nesse olhar da família me fez pensar também. Em olhar também primeiro para a família. Que muitas vezes a gente faz tanta coisa fora e não olha para dentro. Perde a paciência ali dentro, não tem. Tudo que a gente faz fora, a gente não faz ali. Né? Eu recebi uma caridade numa palestra que eu tinha. Tinha muito assim, escutava muito, você tem que perdoar. E eu nunca sabia o que que era a palavra perdão em si. Você ouvia a palavra, você lê o significado de uma coisa, mas sabe você sentir que você, quando tua mente faz assim, a Aline já me atendeu lá no tratamento. Eu chego e falo assim, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como, sabe, eu falo assim, é alguma coisa que vem e um pouquinho, vem na mente da gente e parece que ilumina tudo, sabe? Quando você entende o significado daquilo, alguma coisa. E eu acho que a caridade, ela anda muito junto com uma outra palavra, que é a compaixão. Porque o amor é muito difícil a gente entender o que que é esse amor, né? A gente receber. E a compaixão é exatamente isso. De repente você vê que uma pessoa errou muito com você, errou muito. E você olhar para a pessoa e enxergar. E enxergar exatamente aquela pessoa que era às vezes um amigo, ou um namorado, um familiar que era muito próximo teu. E às vezes você olha na rua para alguém e dá um sorriso, enxerga a pessoa, vê, e às vezes você deixa de olhar para aquele que, né, fez alguma coisa para você. Então você ter esse olhar, muitas vezes para quem geralmente errou para você, né? E quando você consegue olhar para a pessoa e aceitar, e de repente você doa aquele amor, você tenha compaixão, isso também é uma caridade pra gente. Isso é Que é amar o seu o inimigo. Sim, mas e aí, não é, quem que falava era Chico Xavier, não tem inimigos, não tenha inimigos. Que você não deve carregar isso por ninguém, né? Eu, graças a Deus, hoje, por muito pouco tempo, no Espiritismo, esses dias eu olhei e falei, gente, não tenho nenhum inimigo, não tem ninguém que eu Eu queira amar. também acho Gente, isso que é eu não muito tenho bom, né? também. Não seja você inimigo de alguém. Ou não tenha você inimigo. Não, acho que a gente não pode ser inimigo de ninguém. Porque a gente não sabe se a gente tem inimigo. Mas não sejamos nós inimigos de ninguém, né? Então, acho que isso já é bom. E aí vem a caridade desse entendimento, sabe? De você perceber, de você nem saber que tá recebendo ou que tá doando isso. Eu acho que é muito isso, porque
Às vezes a gente acha que tá fazendo, eu preciso ir fazer tal coisa, que daí eu estou fazendo caridade. E aí fica uma coisa meio que a gente se obriga a fazer, né? Eu preciso fazer caridade, eu preciso fazer caridade. Só que às vezes, quando começa, você nem percebe e já tá fazendo. Posso falar? Tem mais uma coisinha que eu queria falar. E, inclusive, eu estava lendo a respeito esses dias e a situação dos casos de obsessão, né? Obsessão é quando tem um espírito, ou encarnado ou desencarnado, que às vezes te persegue. Às vezes é um inimigo que te acompanha. Muitas vezes a gente fala, não é, no espiritismo, sobre a obsessão espiritual. Vamos dizer que é assim, mas às vezes pode ser não espiritual também. Mas vamos dizer uma obsessão espiritual, aquele espírito que incomoda a pessoa, né? Que às vezes faz com que ela fique doente, fique mentalmente perturbada, que fique... Como é que a gente faz isso? E uma das formas mais eficazes de fazer é pelo trabalho da caridade. Que, primeiro, vai mudar o sentimento, a forma de pensar da pessoa, a vibração. E aí isso vai fazer com que aquele obsessor acabe não conseguindo influenciar mais. Mas por mais que ele esteja presente ali, pelo exemplo, às vezes ele vai acabar se rendendo. E isso a gente vê também a história lá do Divaldo Franco, né? Quem viu o filme, quem por acaso não viu, assista, que é muito bom. É o Mensageiro da Paz, né? Se não me engano o Eu nome. acho que é. Que conta um pouco da história dele e ele tinha, de fato, que a gente não, né, olha, não imagina, né? Mas ele tinha, durante 50 anos, um obsessor que o perseguia. E ele primeiro se assustava e com o tempo foi até que ele começou a se habituar com a presença dele e disse, tá bom, fique Ele aí. ficou amigo, né, do obsessor. Fique aí, fique vendo tudo que eu tô fazendo. E aí foi até que um dia ele, pelo exemplo, ele conseguiu convencê-lo da mudança, de seguir um caminho da luz e se recuperar para se preparar para um avanço espiritual. E isso é uma das formas também, né, que eu gosto de falar disso, né, que o pessoal chega no centro espírita falando, tem um encosto comigo, tem uma coisa, tire de mim, como é que tira isso de mim? Então, a caridade é uma das formas mais bonitas e mais interessantes de fazer isso também, né? Curar, né? Para Para se curar. curar e se curar. E curar os outros também. No caso do obsessor, ele pode ser curado. Sim. E não só no caso de obsessão, mas nos nossos adolescentes que estão com... Hoje a vida, a geração, nós temos falado muito sobre isso, né? Muito diferente, muito... que não acredita em algo maior, não consegue ter um pensamento no divino, na divindade, numa fé, num olhar, né? De amor, eles estão vindo mais. A palavra que eu vou usar aqui, mais secos, digamos assim, nesse Descrentes. sentido, diferente. E a caridade seria um meio de tornar isso um pouco diferente, melhor. E também mudar o pensamento. Mudar esse pensamento, começar a brotar aquela sementinha, né? Ali, para que ele veja que ele é útil, que ele pode ajudar, que ele pode auxiliar, que ele pode ser amado e amar, né, as pessoas. Isso tudo muda a vida, o cotidiano desse adolescente, dessa visão. E também das pessoas com depressão. As pessoas com depressão é um dos remédios do meio para também sair daquela vitimação de que eu não Aquele sinto a vazio tristeza, que é vazio. preenchido por esse sentimento que a Ana estava Sim, falando. Aquela coisa que preenche você não pelo sabe dizer o que é, mas ela Isso, simplesmente vem. enche, né? Uhum. Preenche. Acho que é isso, gente. Mais alguma colocação? Não sei. Eu acho que realmente vocês falando sobre trouxe os adolescentes, né? Aí eu acho que traria empatia, né? O enxergar. A gente tá numa geração tão. Numa época, não é? Nossa geração é diferente, mas a gente tá numa época que tá tudo tão acelerado que eu brinco, né? Que é a transição planetária. Qualquer coisa que acontece, a transição planetária, parece que tudo tá muito agitado, muito acelerado.
Parece que a gente tá no 4º ano da escola e tá devendo nota, né? E eu acho que é muito isso, tá todo mundo olhando só pra dentro de si. Eu preciso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente esquece do outro. Então, assim, quando você olha pro outro, seja com empatia, compaixão, que a gente consiga chegar um pouquinho próximo desse amor que a gente não conhece ainda aqui, eu acho que é muito isso da caridade. Então, você não precisa acreditar em Deus, ou ser católico, ou evangélico, ou umbandista, ou espírita. Porque quando você morrer, lá ninguém vai perguntar pra você qual era a tua religião, mas é o que você fez. Se você era gordo, se você era magro, se você gostava disso ou daquilo. E eu acredito muito que a caridade é isso. Engloba muita coisa, muito mais. E que a gente tem que realmente, como pais, professores, educadores, trazer isso para as nossas crianças, gerações. Que elas estão nascendo melhores, os espíritos estão vindo mais evoluídos. Elas precisam do nosso olhar, do nosso jeito, da nossa caridade, para olhar para elas e ensinar o que é o amor ao próximo. Pode ser que elas consigam um dia sentir o que é esse amor de Jesus que a gente ainda não consegue. Procura entender, mas a gente não consegue. A gente às vezes recebe, sente, acha que sabe, mas é um amor que a gente ainda não está preparado para entender. Então, vai caber muito bem agora esse fechamento que eu acabei separando a oração de São Francisco de Assis, que até essa semana mesmo uma pessoa disse assim que queria direcionar para uma pessoa que não acreditava em Deus e ela faria sentido. E ela realmente faz bastante sentido para qualquer pessoa, mesmo que ela não acredite em Deus ou na doutrina espírita ou dependente de religião. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito linda. Traduz bastante o que a gente falou hoje. Muito. Então tá isso, meninas. Então é isso. Nos encerramos Terminamos hoje aqui. sozinhas. Sozinhas. Sozinha. Agradecemos aí, convidamos o Isso. pessoal, sigam então o YouTube da MK3, Isso, o segue a perfil do gente Instagram, o Instagram do Espiritismo Psique, sigam-nos também no Spotify, lá. quem prefere por lá, estamos lá. Nos procurem por algum meio. Procurem. E se por acaso alguém estiver pensando em fazer alguma caridade que não sabe como, também pode entrar em contato conosco, que a gente tem sempre oportunidades que aparecem. Né? Isso é verdade. Sim. E agradecer essas oportunidades que nos foram dadas. Assim, Todo mundo tem alguma coisa para dar. alguma coisa. pra Isso, dar. exatamente. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Foi eu que ótimo. agradeço a vocês pelo carinho Obrigada. e pela confiança e pelo convite. Obrigada, Aline. Obrigada. Beijo. Nossa, Obrigada, a gente tá Fred, terminando Guilherme, que tão apesar de lindo, não né? estar aqui, Isso. hoje está do lado de lá também, Isso. né? Então, Obrigada, é Fred. isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.